Imagine comigo a seguinte situação. Uma pessoa acaba de receber a notícia da demissão do seu emprego. De que forma ela se sentiria? Como ela agiria? Algumas maneiras de pensar depende de cada um. Porém, eu trouxe aqui duas formas que uma pessoa poderia reagir e sentir diante dessa situação. A primeira, ela poderia pensar assim: realmente, o mercado anda muito competitivo e eu sinto que eu não estou preparado. E a sua emoção que ela ia sentir? Triste. A segunda forma que ela poderia pensar seria: poxa, mas eu sempre me dediquei no trabalho, eu dei o meu máximo, eu dei o meu melhor e agora eu fui mandada embora, fui despedido? E aí ela se sentiria injustiçada ou se sentiria com raiva e ela poderia ter várias reações nesse momento. Na primeira reação, por exemplo, uma pessoa que não tem equilíbrio emocional, não tem gestão emocional ou por outras questões psíquicas mais profundas, ela pode até mesmo, a partir dessa situação, desenvolver um quadro depressivo e isso trazer muito prejuízo para ela em relação à sua saúde mental. Na segunda situação, por exemplo, a pessoa poderia ficar agressiva, poderia chegar até o patrão, agredi-lo verbalmente, né? Enfim, situações em que onde a emoção raiva vai tomar conta da situação e a pessoa perde o controle emocional. Situações como estas são comuns no decorrer da nossa vida. Mas como gerenciar tudo isso? Como lidar com as nossas emoções diante dessas situações? É isso que nós vamos aprender hoje. Primeiramente, é importante nós entendermos o que são as nossas emoções, de onde elas vêm. Nossas emoções, de uma forma geral, são impulsos neurais que nos levam a uma ação. Na terapia cognitivo-comportamental, as nossas emoções estão diretamente ligadas aos nossos pensamentos, à maneira como nós interpretamos os nossos pensamentos e também aos nossos comportamentos. Mas o que precisamos entender é que as nossas emoções, elas são passageiras. Nós podemos fazer a analogia como se fosse um trem. A nossa vida como um trem e as emoções como se fossem os túneis que o trem passa. Então, é necessário passar por elas para nós conseguirmos ter uma saúde emocional mais equilibrada. A gente não precisa considerar as emoções como algo negativo. Nós podemos vivenciá-las, passar por elas e voltar ao equilíbrio novamente. Mas como não perder o controle? Como gerenciar as nossas emoções? Primeiramente, é importante que a gente venha acolher essa emoção, né? Você venha identificar, perceber que você está sentindo aquela determinada emoção naquele exato momento. Uma das funções da emoção é exatamente essa, é despertar a nossa atenção para a ação e a partir dela nós vamos agir. Não necessariamente vamos agir por emoção, mas nós vamos, primeiro passo, acolher, entender o que eu estou sentindo agora. Eu estou com raiva? Eu estou chateado? Eu estou ansioso? Eu estou com medo? É necessário você acolher e perceber, identificar o que você está sentindo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é pensar sobre a situação que ativou aquela emoção. O que te levou a sentir medo? O que está te fazendo sentir raiva? Reflita sobre isso. Entre o que estamos sentindo e o que vamos fazer, existe o pensamento, existe o refletir sobre e pensar possibilidades. É nesse momento que nós vamos gerenciar, nós vamos administrar a nossa emoção. A partir do momento que eu identifiquei, agora eu vou refletir sobre ela. O que eu posso fazer? Ao analisar a situação, é necessário muita empatia. É necessário que você se coloque também no lugar do outro. Na maioria das vezes, a situação que está acontecendo envolve outras pessoas. Então, é necessário que a gente venha entender o outro também nesse momento. Por que o pensamento é tão importante?
Porque imagina você uma árvore bonita, cheia de frutos, com as folhas verdinhas, e aí de repente essa árvore começa a murchar, começa a ficar sem frutos, e aí o que você precisa fazer para cuidar dessa árvore? Você começa a cuidar pelas folhas? Não, você vai na raiz. E quando a gente está falando de saúde mental, de emoções, de pensamentos, a raiz de tudo são os pensamentos. Por isso, nesse momento é tão importante que você pare e reflita sobre o que está se passando dentro de você, o que você está se sentindo, como você está se sentindo, e a partir daí você pensar possibilidades. O terceiro passo é você exatamente agir de maneira racional, sem descartar as suas emoções. Tem muita gente, que quer eliminar as emoções, não quer sentir, não quer ter medo, não quer sentir raiva, tem medo de perder o controle. É importantíssimo que a gente vivencie as nossas emoções, que a gente volte lá no primeiro passo, acolha. Segundo passo, reflita. Terceiro passo, haja racionalmente. E é a partir daí que você vai gerenciar, você vai entender o que você precisa fazer para que você tenha uma saúde emocional equilibrada. E muitas vezes o que acontece? Quando nós vemos, nós já agimos pela emoção. E aí não há como ter resultados diferentes se eu estou agindo da mesma forma. Dentro do passo 3, agir de forma racional, existe também a resolução de problemas. Porque se nós estamos diante de uma situação que demanda algo de minha parte ou não, né, que demanda uma resolução de problemas, é necessário que eu venha entender que sentir a emoção não é um problema, né? A questão é eu lidar, gerenciar. E agora, o que eu vou fazer? Então, eu vou traçar metas para que o problema seja solucionado. Por que é tão importante a gente investir na gestão emocional? Por que é importante a gente criar esse hábito de parar e refletir sobre o que nós estamos sentindo, sobre o que nós estamos pensando e como isso afeta o nosso comportamento? Porque se nós não temos uma gestão emocional adequada, isso vai nos atingir no trabalho, isso vai nos atingir na família, isso vai nos afetar e nos desequilibrar emocionalmente. Por isso é muito importante que a gente cuide da nossa saúde mental, que a gente busque entender esse passo a passo, para que a gente cresça e tenha um melhor equilíbrio das nossas emoções. Se você não está conseguindo gerenciar suas emoções, isso tem te causado muito sofrimento, busque a ajuda de um profissional psicólogo. Ele irá te auxiliar na busca do autoconhecimento, do entendimento das emoções, de crenças profundas que possam estar afetando diretamente a sua saúde emocional. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Um grande abraço, não deixe de curtir, comentar e compartilhar para que esse vídeo alcance mais pessoas. Um grande abraço, tchau, tchau!